Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, igreja do Deus vivo, igreja militante, triunfante, igreja que tem sobre si a promessa do próprio Cristo de que Ele edificou a sua igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade de poder estar colaborando com o meu amigo, o pastor Humberto, amigo mais chegado do que um irmão. Louvo a Deus pela sua vida, sua história, a unção de Deus que está sobre você, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aí na cidade de Natal. E quero dizer que para mim é uma alegria e um prazer poder estar contribuindo para a edificação desse povo e a disseminação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem Bíblia aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e versículo de número 5. Aliás, capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler o versículo 6 e 7 de Filipenses, capítulo 4. A palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema 3 conselhos bíblicos para vencer a ansiedade. 3 conselhos bíblicos para vencer a ansiedade. Nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo, em que a ansiedade extrapolou um limite de uma reação emocional e tornou-se uma patologia. O número de pessoas que sofrem de ansiedade é assustador. Nessa noite eu queria tratar com você dentro de um teor teológico sobre a ansiedade, não dentro de um teor científico, até porque eu sou pastor e não sou psicólogo. Mas pesquisando algumas coisas sobre a ansiedade, eu entendi que a partir da raiz da palavra, da etimologia da palavra ansiedade, que é uma palavra que vem do latim, ansietas. Ansiedade quer dizer angústia, apertar, sufocar. E uma das vertentes da palavra ansiedade é inteiramente dividida. Então, quem está dominado pela ansiedade vive entre 2 mundos. No sentido emocional. O mundo de algumas vezes está agindo na sensatez e de outras vezes está agindo simplesmente por um impulso emocional. A ciência vai falar de alguns tipos de ansiedade como transtorno, né? Como transtorno de pânico, fobia específica e fobia social, transtorno obsessivo e compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. São alguns níveis de transtornos
provocada pela ansiedade. A ansiedade tem alguns sintomas, como respiração ofegante, falta de ar, palpitação e dor no peito, fala acelerada, tensão muscular, sensação de tremor, etc, etc, N's e N's sintomas. Mas como eu falei para você, hoje eu quero tratar com você dos conselhos que a Bíblia nos dá para vencermos este grande inimigo que tem dominado o mundo, chamado ansiedade. E o primeiro conselho da Bíblia com relação à ansiedade é o conselho do próprio Cristo. Em Mateus, no capítulo 6, eu vou abrir a Bíblia aqui para ler com você. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus vai nos dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que às vezes de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está falando para um grupo de pessoas que estavam ansiosas pelo futuro. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como será o meu futuro, como será o meu amanhã. Pessoas que estavam focadas na realidade física e terrena e esquecendo de confiar no Pai Celestial. Então, o conselho de Cristo para se vencer a ansiedade é que você deve vencer a ansiedade confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Porque note, quando Jesus vai falar de não andar ansioso pelo que haver de comer, haver de beber, ou pelo que haver de vestir, no versículo 26 Jesus manda nós olharmos, observarmos a natureza. E aí, olhando para a natureza, ele manda que nós olhemos para os passarinhos. Não semeiam, não colhem, mas você não vê o passarinho ansioso, estressado. Por que não? Porque eles, as aves, dependem de Deus. Deus cuida das aves. Jesus está dizendo, olha, se o Pai Celestial cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Então, ao invés de você viver numa agitação, numa ansiedade pelo futuro, conecte o seu coração com o Pai Celestial, confiando nele. Porque a palavra fé vem do hebraico emuná, que deu origem à palavra confiança. Quer dizer, uma confiança que não depende da racionalidade ou da razão. Dependa de Deus como as aves dos céus dependem dele. Confie nele ao invés de viver ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Jesus dá outro exemplo. Jesus diz, olhem para a vegetação. No versículo 28 ele diz, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vos vestirá a vós, homens de pequena fé. Então a ansiedade muitas vezes é uma questão de falta de confiança, de falta de fé na provisão divina. O Deus que criou é o Deus que sustenta. É o Deus que alimenta, é o Deus que veste. O conselho de Jesus
é que ao invés de você viver ansioso, aflito, preocupado, o que é preocupar? Preocupar é se preocupar por antecedência, por antecipação. Ao invés de você viver preocupado, Jesus diz: busque o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro conselho. Confie em Deus e busque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco as coisas de Deus, o reino de Deus, quando eu me preocupo com o reino e com Deus, então Deus vai agir na minha vida, e se eu cuido das coisas de Deus, Ele cuidará da minha própria vida. É por isso que o grande pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia as forças do hoje. Quem se deixa dominar pela ansiedade perderá as forças para vencer os embates dessa vida. Então esse é o conselho de Jesus. Ao invés de andar ansioso, confie nele, no Pai Celestial, e priorize o reino de Deus. Agora, nós vamos encontrar também o segundo conselho, que é o conselho de Paulo. E o conselho de Paulo está exatamente aqui, nesse texto de Filipenses. Versículo 6, ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus disse: não fique ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Paulo disse: não fique ansioso por coisa nenhuma. Agora, pastor, como não viver ansioso em um mundo de tantas incertezas, de tanta turbulência? Nós tivemos aí essa pandemia do coronavírus, que ainda estamos nela, mesmo que, graças a Deus, as coisas melhoraram bastante, diminuíram. Mas quantas pessoas ficaram doentes mentalmente, emocionalmente, tiveram tantos transtornos, tantos problemas psicológicos, emocionais, simplesmente porque elas se deixaram dominar pelo medo, se deixaram controlar pela ansiedade. E Paulo está dizendo aqui, não ande ansioso por coisa alguma. Agora, como é que eu vou vencer a ansiedade, Paulo? É muito simples. O conselho de Paulo é que você vença a ansiedade com a alegria. Vença a ansiedade pela alegria. Porque veja, antes do versículo 6, tem o versículo 5, e antes do versículo 5 tem o versículo 4. E no versículo 4, Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem vive ansioso não pode estar alegre, não pode sorrir, não pode estar feliz, porque a própria palavra, na sua etimologia, ansiedade quer dizer aperto, sufocar, angústia, mente dividida. Mas Paulo está dizendo aqui: ao invés de ser dominado e controlado e viver ansioso, viva cheio de alegria. E ele diz: alegrai-vos sempre. Não é alegrai-vos em alguma circunstância, ou algum momento, ou em algum dia. Não é alegrar na segunda e na terça já está triste. Não é se alegrar na quarta e na quinta já está triste. Não, alegrai-vos sempre. Como é que eu vou me alegrar sempre? Aí ele vai continuar: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma alegria natural, é uma alegria sobrenatural. E essa alegria sobrenatural você só encontra em Deus, em Cristo, a fonte da alegria. É por isso que o salmista disse: na presença dele há fartura, abundância de alegria. Alegria que não falta, na presença dele há alegria, e na sua mão direita, na sua destra, delícias perpetuamente. Não há como você entrar na presença sobrenatural de Deus e não ser tocado pela alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos ergue, nos fortalece. Então não é se alegrar pela circunstância exterior, mas é se alegrar pela força interior
que você tem dentro de você, porque o próprio Cristo colocou essa força interior dentro de você. É por isso que eu vejo no capítulo 3 de Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, o profeta começa a falar sobre algumas calamidades que está vindo sobre o povo. No capítulo 2, o profeta começa a mostrar o juízo de Deus, o que o povo deve fazer. No capítulo 3, o quadro é dramático e catastrófico. Mas Abacuque, alguém olha para Abacuque, a palavra hebraica para alegrar ali é Gil, que quer dizer isso aqui, está saltando e rodopiando. E alguém olha para Abacuque, e Abacuque está olhando para o mundo externo dele, está dizendo ainda que a figueira não floresça, porque não floresceu. O inverno não veio, a figueira não floresceu. Figueira sem florescer significa falta de alimento. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não há vinho, não há alegria, não há festa. Figueira fala de esperança, ainda que não haja esperança, a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira. Ainda que o produto da oliveira minta, a oliva produz o azeite, o alimento, a unção. Ainda que falte esperança, alimento, unção, lâmpada acesa. O produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento. Ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, não haja gado no curral. Ainda que eu olhe para o meu mundo exterior e tudo esteja perdido. Mas Abacuque está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a palavra é exatamente Gil, quer dizer que o profeta está fazendo isso. Todo mundo está vendo tudo acabado e o profeta está saltando de alegria. Alguém perguntando, por que você está tão alegre, Abacuque? E ele diz, a minha alegria não é externa, a minha alegria é interna. Pode estar faltando tudo, mas eu me alegro no Senhor. Meu filho, quando era criança, teve um problema de epilepsia. Eu presenciei ele tendo uma convulsão dentro do carro. O pastor Humberto, inclusive, teve a oportunidade de visitá-lo no hospital. E um dia eu estava orando ao Senhor. O sentimento do coração de pai, triste por aquela situação. Meu filho criança ainda. E eu estou orando a Deus. E Deus disse, meu filho, faça como Abacuque. Se alegre em mim. E trouxe esse texto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas de um aprisco e não nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Eu disse, meu Deus, como é que pode, logicamente, como é que pode naturalmente alguém se alegrar diante de um quadro tão catastrófico? Como eu me alegrar? Com meu filho nessa situação. E o Senhor disse, leia o versículo 19 e você vai entender. E eu li o versículo 19 e o versículo 19 diz, o Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como o da coça e me faz andar nos lugares altos. E Deus me disse, meu filho, a minha alegria é sobrenatural, porque ela não se encontra na sua força, mas é na minha força. Porque o Senhor é a minha força e Ele me faz andar nos lugares altos. É quando nós estamos nos lugares altos da presença de Deus, na dimensão da eternidade, no sobrenatural de Deus, que nós somos arrancados dessa dimensão terrena. E então nele nós encontramos força. E então encontrando força nele, nós podemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar nele e na força do seu poder. É por isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre, não em alguns momentos, mas sempre, uma alegria permanente. Vença a ansiedade como? Alegrando-se sempre no Senhor. E ele repete, enfatizando, outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, irmãos, quando Paulo escreveu isso, ele estava na prisão. Paulo está preso, escrevendo para os irmãos de Filipe e dizendo, irmão, se alegre. Como é que alguém que está preso pode estar alegre? Porque essa alegria é sobrenatural. É por isso que Filipenses é a carta da alegria. Veja, no capítulo 1, verso 4,
Paulo fala de alegria na carta aos Filipenses. Ainda no capítulo 1, verso 18, Paulo volta a falar de alegria. Ainda no capítulo 1, verso 25, Paulo fala de alegria. No capítulo 2, verso 17 e verso 18, Paulo volta a falar no assunto de alegria. Então, como é que eu vou vencer a ansiedade, pastor? Vença a ansiedade pela alegria. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Alegria sobrenatural, que independe das circunstâncias, porque ela é um estado de espírito, ela é a alegria do Senhor. E o terceiro conselho, para nós começarmos a encerrar, é o conselho do apóstolo Pedro. Veja, Jesus nos aconselhou a vencer a ansiedade, confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Paulo nos aconselha a vencer a ansiedade pela alegria. E Pedro nos aconselha a vencer a ansiedade, nos aliviando da pressão, nos tornando livre da pressão e lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade está aqui, é como um fardo pesado, que eu vou levando essa ansiedade, carregado de ansiedade. Mas Pedro está dizendo, irmão, você vai morrer com esse fardo de ansiedade, de preocupação, de problema. Sabe o que você faz? Pega esse fardo e lança sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem capacidade de levar em nosso lugar. Foi Jesus quem disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nele há descanso. Então Pedro está dizendo, irmãos, pegue a sua ansiedade e lance sobre o Senhor. Salmo 68, versículo 18, diz que Deus está assim, ó, de braços abertos, esperando o seu fardo para ele levar. O texto diz lá, ao Senhor nosso Deus pertence a salvação. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que de dia em dia carrega os nossos fardos. Então, quantas vezes eu estou com um fardo pesado de problema, ansiedade, e eu não consigo, mas Ele é mais forte. Imagina, um amigo seu forte, atlético, musculoso, né? E você vem com um fardo pesado e ele diz, rapaz, eu posso levar. E ele coloca nas costas e ele leva por você, aquilo não é pesado para ele, e você se torna livre daquele fardo. O problema de muita gente é que está carregando o fardo quando devia entregar esse fardo ao Senhor, porque a Bíblia diz que de dia em dia Ele está pronto a carregar os nossos fardos. Certamente você já viu uma empresa de construção e você viu lá os operários trabalhando. Vou dar esse exemplo aqui. Vamos dizer que tem um operário aqui, outro aqui e outro no andaime de cima. Então esse operário aqui vai passando os tijolos para esse do meio, e esse do meio vai colocando os tijolos para aquele que está no andaime de cima, e aquele do andaime de cima vai construindo a parede. Esse operário tem que passar o tijolo para esse, para passar para aquele. Agora imagina, se esse operário passa o tijolo para esse aqui fica segurando os tijolos, daqui a pouco ele não vai ter condições de sustentar, porque ele tem que passar o tijolo para o operário do andaime de cima. Então, o operário de baixo é a vida te dá problemas, te dá dificuldades, te dá crises, mas você escolhe ficar acumulando a crise, acumulando o problema, ou passar para aquele que tem o poder, aquele que está no andaime de cima, que tem o poder de, com o seu problema, construir uma muralha de proteção para você próprio. Como é que eu venço a ansiedade? Eu venço a ansiedade lançando ela sobre Cristo, ficando livre da pressão. Foi assim que o apóstolo Pedro nos ensinou. Primeiro conselho, vença a ansiedade, confiando no Pai Celestial e priorizando o reino. Segundo conselho,
vença a ansiedade pela alegria, que é o conselho de Paulo. Terceiro conselho é o conselho de Pedro: lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Agora, como lançar essa ansiedade, pastor? Como ficar livre da pressão? Aí o próprio Paulo vai dar alguns conselhos aqui em Filipenses capítulo 4. Veja, no versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja aí, como é que eu sou livre da ansiedade? Fazendo as minhas petições conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Está aqui 3 maneiras de como você lançar a ansiedade sobre o Senhor. Primeiro, pela oração, fazendo da oração um estilo de vida. Não existe terapia mais sobrenatural, mais poderosa, mais eficaz do que uma vida de oração. Por isso que Paulo disse em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, fazendo da oração um estilo de vida. Se eu vou trabalhar dirigindo o carro, eu vou orando: Senhor, dirige a minha vida e me orienta. Se eu estou andando na rua, eu vou orando: Senhor, aqui estou eu, protege a minha vida. Se eu chego em casa, eu sento na mesa e eu vou orando e agradecendo a Deus pelo alimento. Se eu for dormir, eu durmo, enquanto antes de dormir oro, dizendo: Senhor, que eu tenha sonhos maravilhosos. Se eu acordo, eu abro os meus olhos já orando. Fazendo da sua vida, da oração na sua vida, um estilo de vida, você vai vencer a ansiedade. Segundo, Paulo diz: pela oração com ações de graças. Seja grato. Aquele que agradece vai ver a vida com olhos de otimismo e não de pessimismo. Seja grato por tudo. Por isso que Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão é a senha que faz você acessar o Wi-Fi celestial e trazer de lá os recursos que você precisa para a sua vida. Paulo diz: não andem ansiosos, antes as suas orações sejam conhecidas diante de Deus pelas ações de graças e pelas súplicas. Súplica, o que é suplicar? É orar com intensidade, é orar com fervor. E a conclusão de tudo isso está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se eu aceito o conselho de Jesus, ao invés de viver ansioso, eu confio no Pai e priorizo o reino. Se eu aceito o conselho de Paulo, ao invés de viver ansioso, busco a alegria do Senhor. Se eu aceito o conselho de Pedro, ao invés de viver ansioso, eu me livro da pressão, lançando sobre ele toda a minha ansiedade. Se eu tenho a minha vida, se a minha vida tem no estilo de oração, se eu vivo suplicando e se eu sou grato a Deus, o resultado é que a paz de Deus, que excede em todo entendimento, vai guardar o meu coração. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, os inimigos externos vão tentar atacar o meu coração, se apoderar da minha alma, me fazer viver cheio de ansiedade. Mas a paz de Deus, que não é a paz que Ele dá simplesmente, é a paz que Ele tem. A paz que Ele dá é aquela que Ele diz: deixo-vos a paz. Ele deixou a paz com os discípulos, mas depois Pedro nega Ele, Tomé duvida, os discípulos fogem, mas depois que os discípulos receberam a paz que Ele tem, que é maior do que a paz que Ele dá, os discípulos foram mártires da fé, morreram por Ele. Se você segue esses conselhos, Paulo vai dizer: a paz de Deus vai ficar como um guarda, vai montar guarda, vai ficar como uma espada que diz: ninguém entra nesse território, nesse coração, nessa alma ninguém tem vez, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, porque não é uma paz simplesmente humana, mas é uma paz sobrenatural, é uma paz espiritual, é uma paz que está além da bitola da minha mente humana, dos meus conceitos e concepções humanas. É uma paz que excede, que está além de todo entendimento. Deus abençoe você. Eu espero que você receba esses 3 conselhos da Bíblia e não ande ansioso por coisa alguma. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu coloco
essa pessoa que assistiu essa mensagem na tua presença. E oro para que toda a ansiedade seja arrancada da sua vida. Oro para que venhamos a confiar no Pai Celestial e priorizar o reino. Eu oro para que possamos vencer a ansiedade pela alegria e possamos aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Oro para que tenhamos uma vida de oração, de súplica e de gratidão, sabendo que a tua paz agora está invadindo esses corações. A paz que excede todo entendimento está montando guarda nessas vidas, Pai. E essas pessoas vão viver o teu melhor, longe de fardos, de pesos e de ansiedades, mas na tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.